Bom, já vamos começar com nossa matéria nova, né, da aula de hoje, que é o salário família. Hoje, nós já vimos, né, ou vocês vão ver o salário maternidade e agora, em continuação, o salário família, tá? Ao contrário do salário maternidade, que substitui a remuneração, o salário família não, embora seja um benefício previdenciário. Daí ele poder ser, e vocês vão ver que é bem inferior ao salário mínimo, certo? Então, a história, né? Vamos ver um pouco de história. Então, a família não é fruto da sociedade, é semente da sociedade, a sociedade nasce da família, não a família da sociedade. Há, pois, uma subordinação global da sociedade inteira, de todos os grupos que acompanham. Então, a família, por ser um grupo fundamental, o grupo inicial, o grupo medida de todos os grupos, né? Daí a ideia de ter uma preocupação. O intuito do legislador, quando se criou o salário família, foi sempre proteger o menor de 14 anos, né? Dar algo a esse menor. E aí a gente tem previsão legal na Constituição, a emenda 103, ela dá uma cota só, nós tínhamos duas cotas, a gente vai ver, e aí nossas velhas, né, conhecidas, lei de benefícios, 8.213, decreto, instrução normativa, e a portaria que atualiza em 2020 a baixa renda e essa cota, tá? Que a gente vai ver. Então, como eu falei logo no início, ela não visa substituir a remuneração dos segurados, mas complementar despesas domésticas com os filhos menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade ou também com deficiência, tá? Aquilo que a gente estudou no artigo 16 da 8.213, tá? Então, a gente tem que acrescentar também o deficiente. E o portador de deficiência ou deficiente grave, né? A Constituição de 46 é o marco que já faz essa previsão. Havia uma previsão legal do salário família como algo obrigatório para todo o território nacional, né, como um amparo das famílias de prole numerosa. Aí veio uma lei, em 63, para reduzir, limitar o número de filhos para 6, tá? E o Franco Montoro foi um dos idealizadores deste salário família, né? Colocando que era um imperativo de justiça social, uma exigência do bem comum, e era um estágio de evolução brasileira, né? Então, ele que foi o idealizador e que trouxe isso para a legislação. A Constituição de 88, no artigo 7º, inciso 12, já faz essa previsão como direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, embora os rurais aqui seriam só aqueles empregados, né, que teriam essa possibilidade, pagam em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. E baixa renda, hoje, é o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56, certo? A Constituição, como a gente falou no artigo 201, coloca como previsão o salário família, não só o salário família, mas como auxílio reclusão, que nós vamos ver no futuro, para os dependentes dos segurados de baixa renda. Então, a baixa renda não é do dependente, isso já foi, hoje é do segurado. Então, eu tenho que levar em consideração a remuneração do segurado para ver se ele é de baixa renda, tá? E aí os requisitos. Então, nós temos filhos ou equiparados de até 14 anos ou inválidos de qualquer idade ou que tenham deficiência
intelectual ou mental ou deficiência grave. O segurado de baixa renda e que se enquadra em uma das categorias de beneficiário. Então, não são todos os beneficiários que vão receber o salário família, né? Então, primeiro requisito, filhos ou equiparados, de até 14 anos ou inválidos, de qualquer idade, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. O equiparado a filho, quem que é? O enteado menor tutelado. Esses devem o quê? A gente estudou, quando a gente estudou, dependentes, devem provar a dependência econômica, assim como o menor sob guarda. O menor sob guarda, a gente estudou que teve muita discussão, se ele entrava ou não entrava, e o STJ, no tema 732, pôs uma pá de cal dizendo que o menor sob guarda tem direito, desde que comprovada a dependência econômica, tá? E o artigo 23, parágrafo 6 da emenda, excluiu o menor sob guarda da condição de dependente somente para o recebimento de pensão por morte. Mas, para o recebimento de salário família, é possível, tá? Então, já temos um plus aqui que a gente já tem que identificar. O segundo requisito é ser segurado de baixa renda, né? O artigo 27 da emenda 103, ele alterou. Então, ele coloca que é uma renda bruta, a emenda veio em 2019, e ele colocou um valor. Qual o valor? R$ 1.364,43, diferente do que eu trouxe agora, atualizado, tá? Que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral. Essa baixa renda, como eu falei, é atualmente, em 2020, não superior a R$ 1.425,56. E aqueles filho equiparado, ou inválido, não. O inválido, ele não precisa comprovar dependência econômica, mas ele tem que ter uma perícia feita no INSS. Mas o deficiente intelectual e o deficiente grave, ele vai ter que, também não vai ter que comprovar. Quem vai ter que provar só é o equiparado, que é o tutelado e o enteado, né, e o sob guarda. Vão ter que provar a dependência econômica, porque ela não é presumida. A gente tem tudo aquilo que a gente estudou quando estudou dependentes. Então, o que nós tínhamos antes? Então, até pouco tempo, 2019, essa cota era dividida em duas. Então, quem ganhasse até R$ 907, o segurado que ganhasse R$ 907,77, tinha uma cota maior, R$ 46,54. O que ganhasse acima desse valor até o teto de baixa renda, R$ 1.364,43, tinha uma segunda cota. Com o advento do artigo 27 da emenda, a cota foi extinta, essa segunda cota. Então, nós temos só uma cota única, até que venha a edição de uma outra lei regulando isso. Por quê? Porque é aquilo que a gente já viu, disposições transitórias. Então, na realidade, eu não tenho lei ainda, mas eu, na própria emenda, já coloco uma disposição. Enquanto não vier lei, fica valendo este valor, e eu coloquei, e no caso, o legislador colocou uma cota só. Então, ele instituiu uma segunda cota. Então, nós temos uma única cota, certo? E hoje atualizado é o quê? R$ 48,62 em 2020, para quem ganhar até R$ 1.425,56. Terceiro benefício, terceiro requisito, são os beneficiários. E como eu falei, não são todos os beneficiários. Quem são? É o segurado empregado, é o empregado doméstico, que antes não estava colocado, e com a lei complementar ele veio a ser colocado, o trabalhador avulso, e inclusive o aposentado, tá? Observada a espécie de aposentadoria ou idade mínima, e ter filhos ou equiparados
a filhos, né, menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade, ou deficientes intelectual, né, ou deficiência grave. E aí a gente vai ver o que eu acabei de falar, está no artigo 65 da 8.213. Vejam, ele colocava antes, exceto doméstico, e agora a Lei Complementar 150 atualizou isso, e inclusive o doméstico. Né? O aposentado por invalidez ou por idade, e os demais aposentados com 65 anos ou mais, se do sexo masculino, ou 60 ou mais, se do feminino. Vejam, aqui a lei está falando em 60, mas a emenda fala para a mulher em 62, tá? O que a gente vai obedecer? A emenda, né? Então, isso daqui pode trazer questionamentos, tá? Tudo pode trazer questionamento. Pago juntamente com a aposentadoria. Como a emenda ela não altera isso, pode ser que para beneficiar leve-se em consideração essa idade. Na realidade, a aposentadoria, quando a gente fala em aposentadoria hoje, a regra geral qual que é? 65 para os homens, que já era, e 62 para as mulheres. Aqui nós não estamos falando da regra. Estamos falando de um artigo específico, que a emenda não modificou, tá? E aí, o empregado, o pagamento vai ser efetuado pela própria empresa. Mas quem que vai pagar no final? É o INSS. Então, é assim, o pagamento deverá ser efetuado pela própria empresa mensalmente, junto com o respectivo salário mensal. Só que depois ele vai poder compensar o empregador, ou equiparado ao empregador, a empresa, quando ele tem que pagar contribuições. O avulso será efetuado por intermédio do sindicato ou órgão de gestão de mão de obra, se tiver convênio. Então, se tiver convênio, o que acontece? O INSS põe eles e ele que vai pagar, vai fazer a folha e tal. Caso não tenha convênio, é o próprio INSS que vai pagar. Quando o pagamento do salário família for efetuado em benefício pago pelo INSS, ou seja, por aposentadoria, a invalidez do filho maior de 14 anos deverá ser comprovada, como a gente já sabe, exclusivamente através de perícia médica do INSS. Também para o deficiente, mesma coisa, sempre por perícia médica. No caso de aposentados diretamente pagos pelo INSS, a instauração da relação jurídica e seus requisitos, né? Então, independentemente de ser aposentado, todo mundo vai ter que comprovar, por meio de carteira profissional, carteira do trabalho, previdência social, o quê? Que ganha, quanto ganha. Vai ter que ter o quê? A certidão de nascimento do filho, original ou cópia, inclusive para o empregador, porque o empregador depois ele vai descontar isso, quando ele vai pagar as contribuições, ele vai comprovar como? Tendo esses documentos. Se ele não tiver esses documentos, não vai poder fazer esse desconto. Ele pagou, mas não fez. Tem que ter também caderneta de vacinação ou equivalente quando o dependente for menor de 6 anos. Ele tem direito, o segurado, ao salário família. E aí, como que eu provo? Prova tem que ter a comprovação da caderneta de vacinação, senão não recebe. Comprovação de validez, a gente já viu, comprovação também de frequência à escola, quando dependente a partir de 7 anos, também, senão não recebe salário família. Então, o pagamento do salário família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento, da documentação válida, tudo isso que eu falei está no dispositivo legal, artigo 67 da 8.213. Vínculos simultâneos, daqui a pouco a gente vê isso daqui, né? Então, vamos dar uma paradinha aqui para